Gente, nós vamos falar agora de um tema cada vez mais importante para as nossas cidades, que é exatamente a mobilidade. Nós vamos conversar com um representante do Mova-se, que é um Fórum Nacional de Mobilidade que discute exatamente esse problema. E é o Miguel Ângelo Priscinotti. Coordenador, está tudo bem? Bom dia para o senhor. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente já começou o programa mostrando ali a Avenida 85, a Avenida 136, e a gente já percebe que o trânsito está complicado. Qual que é a tendência? Vamos falar de Goiânia, por exemplo. A tendência, se nada for feito, né, que cada vez fique mais complicado, uma vez que falta em Goiânia um planejamento sério e assertivo em relação ao trânsito e à circulação da nossa cidade. O fórum nasceu quando para discutir esses temas? Ele nasceu em setembro de 2021, né, logo após, né, todo aquele problema da pandemia, com o intuito de discutir como que seria esse novo normal. Ele foi feito, eu iniciei junto com muitos colegas da Universidade de Brasília, e nós começamos a discutir, um fórum com 5 pessoas, e hoje temos mais de 600 pessoas do Brasil inteiro discutindo mobilidade, não só aqui, mas em outros lugares do país. E o que vocês percebem, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade, vamos falar em termos nacionais, o que é o grande problema? Hoje, o maior problema em relação à mobilidade urbana está na questão relacionada a priorizar os meios coletivos e a mobilidade ativa. Hoje, o foco continua, né, muito no veículo individual e com ações pontuais. Numa esquina, num cruzamento. Então, assim, pouco se percebe, não só em Goiânia, mas se a gente for olhar no Distrito Federal, for olhar em São Paulo, discussões macros em relação a que mobilidade a cidade gostaria, como que seria a melhor forma de se locomover e também o uso e ocupação do solo. Porque o trânsito, ele é muito mais um efeito do que uma causa. Então, uma cidade que não é bem planejada, o trânsito vai ser caótico, porque as pessoas vão ter que andar várias distâncias longas no mesmo horário. E é aí que gera o engarrafamento. Como é que seria, a gente poderia exemplificar essa questão que o senhor acabou de dizer, do uso do solo, na interferência dele na mobilidade? Posso citar 2 exemplos aqui na nossa realidade. Uma questão dos condomínios fechados ao longo da GO 020. Então, era uma região que não era, né, uma região de habitação, né, ainda mais alto padrão, e que foi, nos últimos 10, 15 anos, né, com uma grande ocupação. E a rodovia em si, todo aquele viário, não recebeu esse suporte. Então, o que aconteceu? Engarrafamento atrás de engarrafamento, os recursos não foram feitos porque aquilo ali era uma rodovia. Então isso gerou uma série de problemas. O outro é a verticalização, principalmente setor marista. Antes do senhor entrar na verticalização, eu queria continuar nessa questão dos condomínios da GO 020. Já está complicado e ainda estão surgindo novos e vão surgir mais outros condomínios fechados. Tem algo hoje, diante dessa situação, que não houve planejamento para o trânsito, tem alguma saída? Então, hoje, de imediato, a principal saída era fazer uma pesquisa para entender aonde que aquelas pessoas estão indo. E aí tem 2 formas. Uma que eu falo que é enxugar gelo, mas vai resolver no primeiro momento, é criar viadutos, trincheiras, mas que o trânsito vai ocupando como os demais. O outro é incentivar as atividades irem para lá também. Então, colégios, escritórios. Para diminuir o deslocamento. Para diminuir o deslocamento. Por isso que assim, a maior ferramenta do trânsito é o uso e ocupação do solo. Porque o problema maior, né, é que as pessoas cada vez andam mais. E isso gera o problema. Andam várias pessoas saindo no mesmo horário para o mesmo local. Então, o viário não aguenta. Então, você conseguir dividir isso é muito importante. Eu queria até dar um exemplo, antes da gente ir para o setor marista, a cidade de Goianira. Quer dizer, tem muitos loteamentos ao longo de Goiânia para Goianira, praticamente tudo ocupado, e a gente percebe que lá não tem um mercado de trabalho para essas pessoas. Para onde elas vão? Elas vêm para Goiânia. Quer dizer, isso também é um problema, né? Sim, isso aí é um outro ponto aí mais grave,
é que os municípios eles não se conversam na hora do planejamento. Nós não temos ainda um planejamento metropolitano. Então, o que Goianira faz, ou Trindade, Senador Canedo, impacta em Goiânia, porque as pessoas vão para lá, que é mais barato, o terreno, constrói e viram cidades dormitórios. Isso é muito ruim, porque vai trazer aquele trânsito todo para Goiânia. E Goiânia, a fazer o seu planejamento, ela não cria também medidas para incentivar essas pessoas. Alguém vem de Goianira, se tivesse um bolsão de estacionamento na entrada e depois da requalificação do Anhanguera, a pessoa poderia deixar o carro ali e usar o transporte coletivo aqui dentro. Diminuiria também. Mas não tem essa conversa. O uso do solo de uma cidade pensa algo, da outra pensa. O transporte, apesar de ser metropolitano, não conversa com os demais. E aí vira esse trânsito caótico. Miguel, eu queria saber, você citou a questão da verticalização ali da região do setor marista, né? O que pode acontecer ali? Então, ali a chance de aumentar, né, piorar o trânsito é muito grande. Porque está sendo verticalizado cada vez prédios mais altos, né, com o maior número de pessoas. A verticalização ela é boa quando você tem um transporte público eficiente, porque aí as pessoas pegam o transporte público e se deslocam. E aí tem uma teoria, né, que é transporte orientado ao desenvolvimento, que incentiva a verticalização. Mas no nosso caso, onde o transporte público ainda não é a opção principal, e as pessoas vão com o transporte individual, você cria um grande problema. Primeiro que o prédio, cada dia que passa, ele tem que crescer para baixo, quase mesmo tempo que cresce para cima, para os estacionamentos. Então, assim, é muito carro para sair do mesmo lugar. Você tem engarrafamento e estacionamento já em Goiânia. Ainda há tempo? Dá, sempre dá. Só que são medidas amargas. Então, igual agora que estamos num processo eleitoral, né, os candidatos têm que também levar em consideração medidas amargas, que é proibir estacionamento, diminuir, né, velocidade de vias, trabalhar com mudança de sentido, mas existe uma forma geral, primeiro um grande estudo de Goiânia, né, e da região metropolitana que nunca foi feito. O plano de mobilidade que foi aprovado, ele foi aprovado com uma pesquisa de origem e destino na internet. Então, assim, não teve a última pesquisa origem e destino que foi feita de porta em porta é do ano 2000. Então, assim, Goiânia e região metropolitana vêm operando muito às cegas nessa questão de mobilidade. Então, é preciso união das prefeituras, igual no transporte público já tem um caminho, para que no trânsito também tenha uma ação conjunta. Senão, vai sempre enxugar gelo. Que pena. Muito. Eu queria te agradecer pela participação aqui. É claro que esse tema ele é muito importante, a gente tem que discutir de forma mais profunda e sempre. Né? O espaço aqui está aberto para a gente fazer sempre essas discussões. Miguel Ângelo Priscinotti, coordenador do Mova-se, que é o Fórum Nacional de Mobilidade. Muito obrigado pela participação do senhor, tenha um bom dia. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Nós também. E a gente continua.